Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a exploração das mães narcisistas na nossa infância e adolescência. Eu recebi várias mensagens de vocês, sobreviventes, pedindo para eu falar sobre isso, o quanto as mães narcisistas exploram, principalmente as filhas, e nos tratam como faxineiras, babá, porque a gente tem que, cuidar dos irmãos mais novos, cozinheira, porque, enfim, tem que cozinhar para ela. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Se eu disser para vocês que é praticamente todos os dias que eu recebo relatos e mensagens falando exatamente sobre isso, o quanto elas exploram a gente. Inúmeros relatos de vocês falando que sempre foram babás dos irmãos por serem a irmã mais velha ou a segunda mais velha, mas que a mãe narcisista de vocês sempre colocou vocês para cuidar dos irmãos, então vocês perderam a infância, não sabem o que é ter infância, porque estavam sempre ali com muita tarefa, com muita coisa para ser feita. Uma criança cuidando de outra criança, né? Outras sobreviventes já me relatam que desde cedo mal alcançavam a pia, o fogão, mas a mãe narcisista colocava para fazer todas as tarefas domésticas, principalmente cozinhar, porque a gente sabe que tem mães narcisistas que odeiam cozinhar. Então elas colocam as filhas para cozinhar, mesmo que mal alcance o fogão e que se queime, não tem experiência, pode acontecer algum acidente. Mas elas não estão nem aí. Coloca para fazer comida todo santo dia, comida para a família inteira, muitas com a desculpa de que trabalham, que trabalham fora, então tem que ter responsabilidade mesmo. Outras já nem têm essa desculpa de trabalhar fora, mas mesmo assim inventam de que estão preparando a gente para o futuro, preparando a gente para um casamento, alguma coisa assim. Porque mães narcisistas são extremamente machistas, tá? A maioria delas. Então esse discurso é um discurso já meio pronto, assim, delas. De falar que está preparando para a vida, preparando para o casamento, porque senão você não vai saber cuidar de um marido e blá 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 blá. Não só cozinhar, como cuidar dos irmãos, a parte da faxina também. Muitas mães narcisistas colocam as filhas para faxinar a casa inteira e não fazem nada. Ou até fazem, mas quando fazem humilhando, dizendo que a filha não sabe fazer direito. Isso sem contar na agressividade delas para impor essas coisas pra gente. São sempre agressivas, é sempre a base de briga, a base de agressão física. A gente sabe que as mães narcisistas acabam abusando muito mais quando a gente é criança, adolescente, porque elas ainda têm um controle sobre nós. Elas mandam na nossa vida de uma forma em que a gente não consegue se proteger, não consegue se defender, a gente só obedece. Então elas abusam, da autoridade de mãe que elas têm, que elas acham que tem nesse nível. Então elas acabam abusando da autoridade delas e impondo coisas pra gente fazer e consequentemente roubam a nossa infância. Infelizmente, ser filha de mãe narcisista, acontece muito isso. A gente precisa amadurecer cada vez mais cedo. A gente cria responsabilidades que não era o momento da gente criar com aquela idade. Elas forçam a gente a amadurecer. Colocam um monte de obrigações que não são nossas, que era para elas terem essa obrigação, como por exemplo cuidar dos filhos dela, dos seus irmãos. Elas inventam todo tipo de desculpa para isso, desde eu trabalho, desde precisa ajudar, precisa já aprender a ser mocinha e cuidar de tudo. Elas inventam várias desculpas
Infelizmente, muitas dessas desculpas, se não todas, são acatadas pela sociedade. É uma pessoa ou outra que vai olhar para ela e vai falar: nossa, mas a sua filha é tão nova, não deveria estar brincando, não deveria estar fazendo outra coisa. Gente, é uma pessoa ou outra que vai ter essa consciência. A maioria pensa igual a mãe narcisista e passa pano para essas atitudes. Infelizmente é uma realidade. Eu lembro de uma amiguinha que eu tinha quando eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos por aí. E que eu me lembro bem que a mãe dela não trabalhava fora, a mãe dela ficava em casa. Mas eu chamava ela para brincar na minha casa e ela não podia. A mãe dela nunca deixava, porque falava que ela tinha que cuidar dos irmãos. E ela tinha a mesma idade que eu, tá, gente? 7 anos por aí. Ela tinha irmãos que eram bebês. Eu acredito que deviam ter meses, 7 meses, 8 por aí, que eu me lembro assim mais ou menos. E eles eram gêmeos. Eu me lembro bem da mãe dela, bem brava, sempre brigando com ela. Ela nunca podia ir na minha casa brincar. Eu tinha que ir até a casa dela. Mas, gente, quando chegava lá, não existia brincadeira de verdade. A gente não brincava como criança. A gente tinha que ficar cuidando dos irmãos dela. E ela não podia brincar, porque é literalmente uma criança cuidando de outra. Para vocês terem uma ideia, ela já sabia trocar a fralda dos irmãos, com 7 anos de idade. E eu me lembro sempre da mãe dela muito brava, brigando, sabe, reclamando com ela para prestar atenção nos 2 bebês. E a mãe dela tava sempre lá pra cozinha, sabe? Nunca tava ali na sala cuidando pelo menos de uma criança. Eu, sinceramente, eu nem lembro o que ela fazia. Enfim, o que ela estava fazendo dentro da casa. Eu lembro que era muito ruim, né, ir na casa dela, porque era um clima bem pesado. E hoje eu consigo perceber, né, e analisar que essa minha amiguinha, né, da infância, ela não teve infância. Eu não sei nada, né, mais sobre a mãe dela, eu também era muito pequena. Provavelmente, gente, uma narcisista também, porque ela tratava muito mal a filha e sempre endeusando, assim, os bebês, mas no fim ela não cuidava, sabe? Mas sempre exibindo eles na rua, né, quando tava todo mundo assim na rua, num fim de tarde, mas sempre dentro de casa não era ela que cuidava. A maior parte do tempo, pelo menos que eu percebia, não. E essa minha amiguinha, coitada, sem infância total, né, não brincava, só tava ali o tempo todo cuidando dos irmãos, ajudando a mãe em alguma tarefa. E que infância ela teve? E eu acredito que eu era a única amiguinha, né, que ia lá, porque a gente era vizinha. Então, eu não sei se ela recebia outras pessoas, mas eu acredito que não. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que ela brincou na minha casa uma vez. E por, sei lá, 1 horinha, assim, contada no relógio, sabe? Triste, né, gente? Mas quantas de vocês que estão aqui me assistindo que passaram exatamente a mesma coisa? Como eu disse aqui pra vocês, né, em vários vídeos sobre o meu relato, a minha mãe narcisista costumava disfarçar bastante na minha infância. Eu acredito que por ela ter pessoas próximas dela que tratavam os filhos de forma diferente, ela queria ser igual a essas pessoas. Então a minha infância tinha os abusos, sim, mas era feito de forma diferente. Ela era mais engolfadora. Ela era mais aquela mãe que tinha que fazer o papel de super protetora, amo os meus filhos, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que ser perfeitos, era aquelas crianças que não podiam
se mexer de forma errada, que já levava um olhar assim dela de reprovação, e a gente tinha muito medo. Eu digo a gente, mas enfim, eu vou dizer por mim, né, porque eu me lembro disso. Meu irmão eu não sei, mas eu tinha muito medo sim de apanhar, então eu tinha medo só do olhar dela. Essa exploração aconteceu comigo na fase de adolescência. Pré-adolescência, né, gente? A partir dos 11 anos de idade. A minha mãe sempre trabalhou muito, né? Ela sempre, enfim, trabalhou em lojas de varejo, então era de domingo a domingo, com uma folga na semana, alguma coisa assim. E eu sempre fiquei responsável ali pela casa, de certa forma. Eu ficava sozinha em casa. Eu morava no quintal, que eram 2 casas, né? Como eu já falei, meus tios moravam na da frente e a gente morava na do fundo. Mas mesmo assim era a mesma coisa de não ter ninguém em casa. Eu ficava sozinha mesmo em casa. Meu irmão estava sempre na rua, na casa dos amigos, e eu ficava sozinha o dia inteiro. Algumas coisas ela já deixava prontas só pra gente fritar, por exemplo, né, de comer. Ela já deixava o frango temperado e era só a gente fritar, por exemplo. Mas o arroz era sempre eu que tinha que fazer, né? E sinceramente, gente, eu não me importava, tá? Eu gostava sim de fazer, sempre gostei. Mas quando se tem uma mãe narcisista, a gente sabe que é sempre pior a situação, porque elas colocam como uma obrigação. Não é algo feliz, não é algo natural, né, de uma pré-adolescente aprender. É sempre na base de obrigação, né, de ter briga, de ter discussão por isso, dela te humilhar para você fazer a comida, cuidar da casa. E sinceramente, gente, com a comida não era nem a pior faceta dela. A pior faceta dela sempre foi com limpeza. Ela ainda hoje é assim, extremamente exigente, perfeccionista. Nada pra ela tá bom. Ninguém nunca faz nada bom o suficiente. E ela muitas vezes foi extremamente maldosa, me fazendo limpar a mesma coisa, tipo, 5 vezes, sem necessidade nenhuma. Ela já me ensinou de uma forma em que eu tinha que limpar repetidas vezes, e mesmo assim falava que eu não fazia direito, que não estava bom o suficiente. Quantas e quantas vezes eu, né, fiz a faxina toda, limpei tudo, lavei como ela me ensinou, fazia exatamente como ela pedia, tirava tudo fora do lugar, tirar todo o pó, depois lavar o chão. Tudo tinha uma ordem a ser seguida perfeitamente, corretamente. E mesmo assim, depois de eu fazer tudo isso, faxinar tudo, quando ela chegava em casa, ela perguntava se eu tinha feito, sendo que ela já tinha me ligado o dia inteiro e perguntado o que eu tava fazendo. E eu falava, estou fazendo faxina, porque era todo sábado, tá? Todo sábado eu tinha que fazer faxina, porque eu estudava de segunda a sexta, e aí sábado era o dia da faxina. Eu lavava tudo, gente, trocava lixo, limpava tudo, fazia a faxina mesmo. E mesmo assim, quando ela chegava, ela fazia questão de passar o dedo nos móveis pra ver se não tinha pó. Na minha cara, assim, gente, me humilhando real, assim. Eu falava, mãe, eu limpei, né? E ela fazia questão de passar o dedo nas coisas e falar, limpou mesmo? E aí ela tirava coisas do lugar e passava o dedo ali nos cantos mesmo, pra ver se até nos cantinhos eu tinha limpado. E ai de mim se tivesse esquecido um cantinho, uma prateleira, um exemplo. Ai, tem a estante, eu esqueci uma prateleira. Ela falava um monte,
que eu era porca, que eu não limpava direito, como que eu podia esquecer, né, uma prateleira. Isso sem contar as vezes em que ela teria folga no domingo, por exemplo, né, porque ela trabalhava direto. Ela não me avisava que ia ser o domingo de folga dela e eu fazia a faxina todinha no sábado. Chegava no domingo, ela ia, né, lavar roupa, acabava sujando a casa inteira, entrando e saindo, com o chinelo molhado, enfim. E toda a faxina que eu tinha feito no sábado era praticamente jogada no lixo, porque ela sujava tudo e acabava faxinando tudo de novo. E muitas vezes eu falava: mãe, não precisa, não suja, eu fiz faxina ontem e você tá sujando a casa de novo. Isso aí, gente, era só motivo para ela falar um monte, para ela me humilhar cada vez mais e falar: você não fez nada direito, é por isso que eu tô tendo que limpar de novo. Ai, gente, é horrível. Eu não vou nem ficar falando aqui todas as coisas, porque eu sei que essa parte da limpeza, da faxina é para muitas sobreviventes, porque passaram mesmo, né, com a mãe narcisista, e algumas infelizmente passam até hoje. Essa parte da limpeza, né, da comida, foi o que mais ela fez comigo. Meu irmão é mais velho, né, então eu não cuidei dele, né, nesse sentido. Eu tinha só que fazer comida, mas também ele não ligava tanto. Se ele estava em casa, ele se virava, ele não ficava dependendo só de mim, não. Então a minha mãe narcisista sempre pegou pesado com essa parte da faxina. Eu tenho, infelizmente, gente, muitos gatilhos com isso. Essa cobrança, às vezes, exagerada minha de tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo extremamente limpo. Eu me peguei sendo assim e eu tento, sabe, tirar isso de mim cada vez mais. Porque, como eu já vi, né, uma pessoa que eu acompanho da internet fala: perfeição é a morte, né? Porque no sentido de a perfeição é algo totalmente ruim. A perfeição não existe, gente. Não para nós, né? Só Jesus, né? Só Deus é perfeito. A gente não. Então não adianta a gente querer ficar buscando a perfeição. Muitas pessoas até confundem, né? Quando a gente fala a mãe narcisista é perfeccionista, né? E acha que perfeccionista é quem faz tudo direito. E não, gente, o perfeccionismo não é isso. Perfeccionista é a pessoa que tenta fazer isso, né? Mas não consegue, porque não dá para atingir a perfeição. E você fica num looping, num ciclo vicioso que só faz mal para você, tentando atingir a perfeição. E o fato da mãe narcisista ser perfeccionista não é que ela faz as coisas perfeitas. É justamente um defeito isso, que ela projeta na gente, né? Essa perfeição, e exige de nós, principalmente quando a gente é criança, algo que não existe e que a gente não vai alcançar. E por que elas fazem isso, gente? Por que elas são assim? Você pode estar aí se perguntando. Bom, gente, elas são extremamente exploradoras, né? Porque elas simplesmente roubam a nossa infância. A mãe narcisista acha que a gente veio no mundo para servi-las. Elas nos enxergam, gente, como escravos. Infelizmente, é essa a melhor definição, assim, vamos se dizer. Então, elas acham que a gente tem mesmo a obrigação de fazer tudo, de servi-las, de fazer tudo para elas. E isso não importa se é cuidar dos seus irmãos, se é fazer faxina, se é fazer comida, se é passar a roupa. Vixe, tem cada história aqui, gente, de esse negócio de passar roupa também. Outro vídeo eu conto essas histórias pra vocês. Mas infelizmente, gente, é uma realidade que elas enxergam a gente dessa forma. Meras escravas que tem que fazer tudo o que elas mandam. E claro que elas abusam da autoridade delas, né, como mãe, desse papel, né, da sociedade, e vão explorar da gente sem ninguém saber, principalmente as ocultas,
né? As mães narcisistas ocultas. Essas aí vão disfarçar muito bem, mas vão sim explorar das filhas, que é o meu caso, né, gente? Ela sempre dava desculpas para as pessoas que estavam me ensinando, mas ela estava fazendo além e me explorando sempre. Me impedia de sair, de ter a minha infância. Várias vezes já deixei de ir em festinhas de aniversário, por exemplo, porque eu era obrigada a fazer faxina. As mães narcisistas sempre querem ser e se sentir superior a nós. A gente não percebe, mas isso começa desde a infância. Não é só agora na nossa fase adulta, na nossa fase adolescente, né, um pouco mais velho. Não, gente, elas sempre tiveram essa atitude. É que a gente, quando criança, quando mais novinho, não sabe perceber essas coisas, né? Não tem a percepção. A gente sabe que tem alguma coisa de errado, mas a gente não sabe entender o que. A gente fica dando desculpas para nós mesmos, né, para justificar o comportamento da nossa mãe. Vocês sabem, né, tem um monte de questões envolvidas. De qualquer forma, a gente só entende melhor, né, que fomos explorados, principalmente na infância e adolescência, quando a gente cresce e aprende o que é, né, essa exploração. Me conta aqui abaixo nos comentários se a sua mãe narcisista te explorava na sua infância, na sua adolescência, se você teve que cuidar dos seus irmãos ou fazia faxina repetidas vezes. Deixa aqui abaixo pra mim, vamos conversar sobre esse assunto. Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal também se ainda não tá inscrito e compartilha com outros sobreviventes, você pode ajudar alguém com esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!